Olá, nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM aqui para Bauru e região, e também nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital pela TV Câmara. Você encontra esse material inteiro do Espaço Aberto no YouTube para você assistir a hora que você quiser. O New York Times não deu nenhuma linha, a BBC de Londres nenhuma palavra, mas o Celso aportou em Bauru para falar da repartição. Tem que pôr o A, senão dá confusão. Pois é, então agora se colocando no teatro, né, escrevendo musicais sempre, né? A música não só não me larga, como me salva, né? Uma comédia dramática musical. Vocês são servidores públicos, auditores fiscais, com todas as atribuições relacionadas a essa importante instituição do ponto de vista fiscal, tributário brasileiro, e sobe no palco para conversar sobre uma série de questões, inclusive com os cidadãos, que também são servidores. Na verdade, o grupo um pouco quebra paradigmas, né? Eu sempre, quando eu entrei na Receita, quando eu saí da faculdade de Direito, minha mãe era do INSS, soube de um concurso e fez eu me inscrever. Eu estava indo para Vinha Del Mar defender o Brasil no Festival Internacional da Canção do Chile. Provavelmente, se eu tivesse sido chamado naquela época, eu fiz o exame, passei por uma série de circunstâncias e tal, estava com o direito na cabeça e tinha coisas de contabilidade que foram anuladas, porque no Rio se usou HP, em São Paulo não. Então, enfim, acabei passando, mesmo sem estudar, assim, na hora, porque vinha do direito. Fiquei uns 7 anos para ser chamado, até mais. Então, provavelmente, se tivesse me chamado naquela época, eu não teria ido. Quando me chamaram, eu já tinha filhos, né? Porque a mulher era assim, ela já casou, era música, então ela tinha que segurar a onda, né? Mas filho não tinha nada a ver com isso. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Agradeço minha mãe até hoje, porque, na verdade, para você poder fazer uma música hoje séria, de uma certa maneira, você tem que... Séria, quando eu digo, é com liberdade, né? De criação. Buscar o novo e não buscar a repetição para fazer sucesso, né? Para você conseguir isso no Brasil, né? Pra você viver de arte, sobretudo nesse momento agora, nesses momentos de crise, a primeira coisa que o cara tira é o circo, né? Então tem sido perfeito para mim, porque quando eu fiquei 6 anos numa licença sem vencimento, né? Que era possível, quando eu fiz assim a minha carreira, mas ela deu uma decolada, comecei a compor com o Ivan Lins, eu fiz os shows importantes no Canecão, no Rio, fiz São Paulo, Tom Brasil várias vezes e tal. Tive uma acolhida bastante generosa da imprensa, e aí então parei esses 6 anos. Mas ao final da segunda prorrogação da licença eu tive que voltar, e foi justamente no momento em que o Ivan Lins fez comigo um disco pra gente fazer Europa, Ásia, para poder fazer Estados Unidos, né? Que era um disco só das nossas canções, da parceria. E aí eu tive que voltar. E nesse foi um ano, talvez tenha sido o ano mais difícil da minha vida. Eu consegui 5 hérnias de disco. Você vai ficando desgostoso com a história, né? Mas enfim, nessa altura os filhos já na faculdade, né? Particular. Então a gente... E aí foi bastante difícil, porque eu não tenho esse perfil do cara... do cara que fiscaliza né? Eu tenho um perfil... Acho que no tempo em que trabalhei como auditor, assim, fui um bom auditor porque eu tenho um compromisso com a justiça, né? Mas enfim, quando se abriu nessa minha volta a possibilidade de eu trabalhar com comunicação, aí foi o grande achado. Começou na Copa do Mundo. Eu fui fazer uns vídeos, porque a gente tinha uma parceria com as companhias aéreas. Copa de 2014 no Brasil. A última. A gente tinha umas parcerias com as empresas aéreas, e a gente tinha que fazer uns vídeos para explicar para quem viesse, para quem saísse do Brasil, o que você pode e o que você não pode trazer em bagagem acompanhada. Gravei os 11 vídeos, só que quando terminaram os 11 vídeos, mudou a legislação, porque a legislação aduaneira é bastante dinâmica, né? Aí, dos 11 filmes eu perdi 8, só porque saiu a declaração eletrônica de bagagem, que você podia declarar antes. Falei, eu vou ficar enxugando gelo. Só que nesses 2 meses que eu fiquei trabalhando lá com os colegas, eu vi histórias muito engraçadas sobre muambeiros, Falei, pô, eu vou escrever uma peça sobre isso. Estava montando o roteiro e não sabia. Se mudar uma coisinha do EDBV, eu vou lá, mudo uma frase do texto da peça e a peça se mantém, né? E graças a Deus, era um musical que se chamava Por Dentro da Bagagem, fez um grande sucesso. A gente realizou 70 apresentações, né?
É uma peça de teatro, um musical e tal. Por sorte também é aquela história de você ter as pessoas certas naquele lugar, naquele momento, né? Eu tenho atores do grupo formados na escola de arte dramática, né? Que trabalhavam na Receita. Aquele cara também, assim, mesma coisa. Trabalhou como ator, tentou, aí a vida começa a apertar, ele faz um concurso público e praticamente se despede da carreira de ator. E aí quando ele chega, ele encontra um grupo de teatro em que ele realiza 70 apresentações daquela peça, coisa que ele nunca fez com peça nenhuma na vida, né? A gente tem um apoio total da Superintendência da Regional de São Paulo, né? Porque é difícil, a Receita tem essa postura, né? Sim. Eu acho que antigamente até tinha aquela figura do leão, aquela figura, né? Essa visão sisuda que tem em relação à instituição e, em boa parte também, dos servidores, vocês acham que vocês conseguem quebrar um pouco esse gelo também na comédia? Então, a intenção é essa, porque na verdade são duas comédias. A primeira é uma comédia mais deslavada. A repartição que a gente trouxe para Bauru agora, ela tem uma musculatura dramática maior, né? A gente trata sobre corrupção, a gente, enfim, vai a fundo, coloca os dedos na ferida da instituição, se questiona enquanto instituição, e nisso o apoio é fundamental. Porque quando me chamaram para fazer, quer dizer, eu já tinha minha carreira, eu tinha história, eu me sentia um pouco assim, o Clark Kent, o Superman. Eu ficava de manhã de terninho e tal. Eu nunca cheguei a usar terno, mas assim, eu me sentia, né, espiritualmente com terno e gravata. Aí chegava em casa, tomava um banho, virava Superman e ia fazer música, né? Poder juntar isso tudo foi fundamental. E a intenção é quebrar não só esse paradigma dessa face sisuda da Receita, como também ter uma aproximação com o contribuinte, né? Tem vários projetos na Receita hoje que caminham para esse lado. A gente está atrelado na peça um outro projeto que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, NAF. É uma parceria entre as universidades, as faculdades, os estudantes e a Receita. A Receita dá conteúdo, a faculdade cria núcleos de estágios para contabilidade, direito e relações exteriores, né? O estudante tem uma profissionalização, né? A população atendida é basicamente as pequenas empresas, né? Que passam a ter um contador, um apoio contábil, um apoio. E para a Receita acaba com aquela história do que parece sonegação, mas às vezes é falta de informação, né? E às vezes nesse sistema tributário e econômico perverso em que você faz uma coisa errada, aí vem juros e multas e não sei o que, fica impossível, aí o cara vira sonegador por falta de informação. Então ficou bem para todo mundo. E a gente faz nas faculdades. Até que ponto a linguagem de comédia, com as músicas que você faz, ajuda a elaborar esse ambiente de conteúdo? Porque se você falar leão, todo mundo gosta no zoológico. Sim, claro. Malha fina é uma palavra que causa náusea, claro, causa um monte de coisa. Claro. As pessoas não sabem muito conviver. Aliás, coincidentemente, nós estamos gravando aqui em ambiente de período de preparação e entrega de declaração anual de imposto de renda. Sim. Essa linguagem da comédia você acaba utilizando propositadamente para poder fazer? Eu acho fundamental, né? Para você quebrar a sisudez de um discurso, né? Você tem que usar humor, né? Então, mesmo a repartição tem uma carga dramática maior, porque eu comecei a sentir segurança nos atores para poder fazer isso, né? Tem uma coisa sentimental, tem uma coisa emocional, mas é uma comédia, né? Para quebrar justamente essa sisudez e aproximar, né? Uma das coisas mais bacanas que a gente tem tido, muitas vezes a gente promove uma discussão ao final da peça e tal, e as pessoas, num determinado trecho da peça, um personagem fala assim, porque a gente vê no jornal, na TV, bandalheira, corrupção, e fica com a sensação de que o brasileiro em si é mau caráter, né? E é desonesto. Mas, na verdade, a desonestidade, o mau caratismo está na esfera de poder, né? Nas esferas de poder, sejam políticos, sejam econômicos, né? Enfim, o povo, a maioria das pessoas é honesta, né? A maioria das pessoas paga sua contribuição, a maioria das pessoas paga suas dívidas, né? E a maioria das pessoas são éticas, né? Mas isso não dá notícia. Você vai colocar, Dona Maria saiu para comprar pão e deu uma esmola, não sei o que, e contribuiu com o GRAAC. Isso não dá notícia, né? Os atos cotidianos que a gente faz, e que são todos eles, o brasileiro continua acreditando no país, né? Então ele fala isso. E aí muitas vezes já três universitários falam assim,
eu saio daqui feliz, porque eu saio resgatando a minha dignidade enquanto brasileiro, né? Que eu estava desacreditado, porque só vê bandalheira, né? Então a peça acaba, por um outro viés, fazendo uma outra função, que além de quebrar a sisudez e botar esses patamares todos das relações comuns do dia a dia na mesa. Quando na verdade, a superintendência e o Plano Nacional de Educação Fiscal, né, me chamou para escrever uma primeira peça, eu falei, olha, teatro é conflito. Então não me peço para escrever uma peça completamente chapa branca, que eu não vou escrever, né? Eu vou me manter como artista e aqui eu faço minha função burocrática. Não, você tem liberdade para isso. Então a gente discute, coloca o dedo na ferida e tal. Até porque eu acho que uma instituição, né, ela não está isenta de ter nos seus quadros pessoas corruptas, pessoas mau caráter e desonestas, né? O importante é que ela tenha mecanismos de investigação e de punição dessas pessoas, né? Então, na Receita existem, a gente cita na peça, existem 100 e poucos processos por ano, né? Que acabam investigando possíveis atos de corrupção, né? 60 viram processos e às vezes tinha uma média quando eu escrevi, que foi em 2016, né? 50 demissões por então, quer dizer, o importante não é uma instituição que se crê imune ao erro, né? Essa vai errar. O importante é você ter mecanismo para, errando, punir quem. Agora você coloca na rua uma comédia dramática musical com esse grupo de servidores, cada qual com essa habilidade de vocação nessas outras áreas, música, teatro, enfim, representação, num ambiente, num período que a gente saiu, segundo os analistas, do epicentro da crise para um outro estágio agora. Eu estou comentando isso porque ela foi concebida, a repartição, lá no meio de qual situação? No auge da crise, né? No auge da crise institucional e tal, né? Não acho que a crise institucional tenha se resolvido. Vai se resolver só nas eleições e espero que a gente faça a nossa parte, né? Porque tem muita coisa, tem muito isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, porque a Receita cobra, não sei. A Receita não cobra nada a mais do que as pessoas que a gente escolheu para fazer, né? Para fazer parte do legislativo, né? A gente escolheu aquelas pessoas e elas é que vão criar as leis. Sim. E depois a gente vai cobrar em cima disso. Se acharem que não tem que cobrar nada, que as ruas têm que ficarem esburacadas, a gente para com os programas de saúde, a gente para, né? Eu perco o emprego e vou fazer música. O teatro. Falar um pouco dessa outra curiosidade do seu inevitável lado compositor, que faz parte da sua veia, Celso. Você escrever músicas para essas situações, eu perguntei fora do ar aqui se você tinha essa nuance mais temática nessa ou na peça anterior em relação ao roteiro com o qual ele foi concebido e os temas que estão dentro dele, porque você também faz do lado de cá, dentro da sua obra, da discografia, uma série de músicas que tocam em feridas do ponto de vista das relações sociais. Como é esse então isso outra foi parte. A questão de ter liberdade para questionar os conflitos e tal, era isso, se eu podia continuar atuando como compositor. Essa é a quarta peça do grupo. A primeira eu não participei, nem não sabia. A segunda eu entrei fazendo música. Essa segunda eu entrei fazendo músicas para a peça. Era um quase um jingle da peça, né? Tinha uma canção, tinha um samba enredo no final, mas todos com a temática mesmo necessária para a peça. A segunda eu já misturei um pouco, tinham duas canções que eu canto em shows e tal, e as outras duas eram para a peça. Nessa terceira, como a gente abandonou essa questão da comédia deslavada, até porque eu senti segurança no grupo, né? Eu fiquei também na dúvida se fazer uma peça com uma carga dramática, uma musculatura dramática mais robusta, se eu teria capacidade, porque na verdade a minha relação é com letra de música, né? Música e letra de música e literatura. Peças, teatro é uma outra coisa, embora seja fã, enfim. Então tinha um certo receio sobre isso e tinha receio se o grupo estava de fato maduro para isso. Então o que eu fiz? Aí eu já escrevi 6 canções que eu posso gravar nos discos e tal, porque era a minha muleta. Eu falei, bom, se eu escrevo teatro há 7 anos, né?
pelo menos música eu faço a 35. Se não rolar nada, pelo menos na hora das 5 ou 6 canções as pessoas vão ter alguma coisa madura, né? Deixa eu fazer uma outra repartição aqui, no sentido de recorte. Você escreve para teatro, acaba mexendo com a dramaturgia, é músico há bastante tempo, tem essa discografia que eu comentei, fez recentemente, entrou na literatura com Amores Absurdos, você está navegando em várias praias com conteúdos bastante específicos e abrangentes. Como você divide essas coisas na tua cabeça? Pouco diferente. A Receita está fazendo 50 anos, né? E todas as outras peças eu escrevi pela Superintendência de São Paulo. Mas agora fui convidado por Brasília, pela Superintendência da Educação Fiscal de Brasília, para a gente escrever uma peça sobre os 50 anos. Okay. Na verdade, daí eu falei, olha, eu não vou escrever uma coisa sobre os 50 anos, eu vou escrever uma outra peça e eu quero conflitos, enfim, nós vamos continuar contando histórias. Virar uma outra, então. Contando histórias. Eu já estou escrevendo sobre isso. E aí entro num processo que é igual quando você compõe, você sabe disso. Quando você está compondo, você não consegue dormir direito. Você sonha, você acorda às vezes de noite para tomar uma água, pensa num negócio e não dorme mais, né? Então esse processo sempre foi bastante enlouquecido na minha cabeça. Porém, eu componho, escrevo por necessidade visceral de dizer coisas, né? Então, quando as coisas estão para serem ditas, eu acho muito mais fácil eu dizê-las do que eu guardar em mim. Vai doer muito mais, né? Vai virar um infarte, um AVC, alguma coisa assim. Então você tem que escrever, você tem que dar vazão um pouco. Vive a angústia do jornalista também. Porque a verdade, na verdade, você sabe bem disso. É quase doloroso quando um processo é muito, muito intenso, mas é muito prazeroso, né? Você terminar. E quando você termina, você acha que você sempre fez uma grande obra, né? Às vezes você fez alguma coisa bacana, outras vezes você acorda no dia seguinte e fala, nossa, como é que eu fui me empolgar com isso? Você tem uma experiência aqui, vou fazer um paralelo aqui, de olhar a ópera de rua, me refiro, lógico, à questão da participação no carnaval, seja como compositor, mas como olheiro mesmo, com olhar aquela abrangência de conteúdos a céu aberto no Sambódromo, e do lado de cá o teatro, digo como duas ferramentas de comunicação de conteúdos. Tem uma ideia, que eu gostaria de ver a sua opinião aqui, de que o brasileiro não consome teatro adequadamente do ponto de vista conteúdo, por uma série de razões de estratificação social. Você acha que tem sentido isso? Não? Uma visão equivocada? Eu acho que tem, porque assim, na verdade o problema do Brasil é que ele não investe em educação. Ponto. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o Brasil não distribui renda de uma maneira justa, né? Então, as pessoas não vão ao teatro, primeiro, porque por falta de educação mesmo, né? Você vai na Europa, você vê grupos de crianças de 5, 6 anos frequentando museu, frequentando peça de teatro, enfim, existe uma cultura, né? Uma cultura educacional muito grande. Então, um pouco a gente não vai por falta disso, por falta de experiência, você não sabe nem que existe, né? E agora, basicamente, quer dizer, uma classe média que tem um pouco de acesso a isso, aí já não tem dinheiro. Eu fico lembrando que outro dia eu encontrei um cartaz de um show que fiz há uns 8 anos atrás, em que o ingresso era R$30. E hoje, bobear, você é obrigado a fazer em alguns lugares pelos mesmos R$30, 7 anos depois, 6 anos depois, né? É uma coisa que é caro para quem paga e barato para quem recebe. Já o teatro não consegue fazer isso. Quer dizer, eu gravei o Amores Absurdos com cordas, com quinteto de cordas. Para eu levar esses músicos, eu tenho que pagar pelo menos um substituto para eles, porque todos eles tocam na orquestra sinfônica e tal. Então eu tenho que pagar esse substituto no mínimo, e mais o cachê dele, né? Então o que aconteceu? Do Amores Absurdos eu fiz uns 3 ou 4 shows com as cordas e o resto fazendo de violão e voz, por causa disso. Então eu me submeto, eu consigo fazer. Em teatro você não consegue fazer isso. Uma companhia teatral, ela tem que montar o cenário, então o ingresso de teatro vai custar R$120, R$130, né? Que é o que também as pessoas pagam com muita facilidade para uma grande estrela internacional que vem fazer um show, às vezes no estádio de futebol, o pessoal paga R$120 para ficar a 300 metros e assistir o show pelo telão, né?
e não paga no teatro, por falta de investimento em educação. Mas aí não entra o Estado de novo, se você olhar agora, muito mais agora em função também da crise, quando aperta o cerco, tira o circo aqui na casa das pessoas para comer o pão, e dentro do poder público, a área de cultura, essas coisas, os orçamentos são os primeiros que passam a faca. Sim, claro. Existe uma série de outros fatores. Por exemplo, o SESC em São Paulo é fundamental para fomentar a cultura. Só que o SESC coloca os ingressos a R$30, R$40. Então eu tive essa coisa. Eu tava fazendo um show em que eu não tinha apoio nenhum, eu tava com a banda, então o ingresso tinha que custar R$70, porque tinha que pagar som, tinha que pagar luz. E o cara falou: como é que você faz um show a R$70, você com a banda, se o Caetano tá fazendo com os filhos e com não sei quem, o Gal Costa, não sei quem, no SESC por 30? Aí você tem que explicar que na verdade o SESC é subvencionado. Sim, Então, até a subvenção, até aquelas atitudes que são positivas, elas acabam refletindo, né? Eu acho que, por exemplo, em questão musical, por conta disso, o SESC acabou com o circuito privado. Teve várias casas que fecharam, né? Então hoje as grandes casas são para 6 mil pessoas, que já é um outro público, que é um público mais comercial, que é um público não sei o quê. Aquele Tom Brasil de 800 lugares, que é onde eu consegui dar uma virada na minha carreira, esse tipo de espetáculo, de casa de espetáculo, não tem mais, não é? Por outro lado, você tem aí, falando da vida, um pouquinho da vida paulistana sua, você tem os lugares, os nichos, os guetos, os cantinhos, os violões e os banquinhos que são próprios da capital, mas é muito específico lá. Aqui, em Bauru, já teve um período muito mais efervescente em relação a isso, mas é uma população universitária que circula entre 40 e 55 mil volantes aqui, por uma série de unidades, por causa da vocação da cidade, acaba tendo ainda algumas referências nesse sentido. Você conhece alguns deles. Eu tenho 35 anos de carreira. De uma certa maneira, o que eu consegui foi ter um público espalhado, que eu consigo viajar o ano inteiro, né, para atender esse público, que é um público, não é um público grande, mas é um público extenso. Então eu posso fazer, ao invés de fazer um show e receber X, eu faço 20 shows, porque fazer show me dá muito prazer. E recebo os mesmos 20X. Então dá para você viver. Eu não sei como é que vai ser futuramente, porque o que acontece é que, por outro lado, também na questão eu sou de um tempo em que a gente estava alijado de qualquer sistema, qualquer veículo de comunicação. Existia uma mídia voltada para um tipo de música e a gente um pouco. E as pessoas às vezes você fazia show, e se você não tivesse uma verba para anunciar no jornal, não sei o quê, ou então contar com o jornal, mas já o jornal cada vez mais tem menos leitores, né? Sim. Tá lendo menos, é outro problema da gente, são discussões, enfim. Mas aí se cria, eu vejo, meu filho é o do 5 a Seco, né? O 5 a Seco tem acho que 400 e poucos mil seguidores na internet. Então você abre nesse momento um outro canal. Antigamente as pessoas falavam: você fez um show e eu não vi em lugar nenhum, você não divulgou direito. Eu falei: olha, você tá a um clique de qualquer música do mundo, né? Porém, isso gera uma outra questão, quer dizer, eu recebia de direito autoral há 10 anos atrás, serão uns R$4.000, hoje você recebe 700, né? Porque existe o download. E esses 700 ainda porque tem muita coisa com o Ivan Lins que eu recebo da Europa. Sim. Porque aqui também, e muitas vezes, como o Brasil também não só não paga o brasileiro, como também não paga as pessoas de alguns países, então os caras, bom, já que o Brasil não me paga, eu também não pago você. E eu que não estou no meio desse rolo, não tem nada a ver com isso. Você já passou pela fase da aflição, se ela eventualmente ocorreu com você, da questão da angústia do compositor? Porque se você olhar para, mal comparando também, fazer reflexão aqui, se você olhar, entrar no museu, a obra do artista, o nome, a assinatura, estão lá com todos os seus traços para sempre. As suas músicas, elas navegam por intérpretes, por outros lugares, e essa relação da questão natural do criador e da natural e justa remuneração, não só pelo ponto de vista econômico, mas acaba sendo bastante dispersa. Eu acho que todo artista é um pouco angustiado, né? Talvez, eu acho que o dia que acabar a angústia, a gente para de escrever, né? Para de compor ou para de pintar, enfim, tem uma certa angústia implícita, porque para aquelas pessoas que lidam com o que importa, entre aspas, né, dentro de uma civilização, a gente não tem importância nenhuma, né?
Então a gente vive nas angústias. O que me angustia em relação à internet e tal é, por exemplo, você põe os Spotify, deve essas coisas de streaming, né? É muito fácil colocar o nome do compositor e não tem. E não coloco. Isso é uma coisa terrível, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de, só dou um disco por ouvido quando eu pego a capa, leio quem são os músicos que estão tocando, né? Tem um solo bonito de trompete, eu vou lá e vejo quem é. E você não tem essas informações, ou seja, então tem muita coisa que tem que ser resolvida. Eu acho que a internet abre um leque de opções para você hoje você pode gravar seu vídeo em casa e ter 1 milhão de acessos, né? Você lidar com esse veículo tirou essa questão da exclusão. Ninguém mais é excluído completamente, né? Você pode fazer você mesmo em casa e romper com essa exclusão, mas tem que ter essas coisas que tem que ser um pouco mais regulamentadas, né? Que é citar o nome de quem fez, que é melhorar o sistema de distribuição. Agora, não vai ser deixando na mão das corporações internacionais isso que vai se resolver. A gente tem que ter um pouco... Eu vejo que a geração do meu filho, por exemplo, gosta muito de... vai ser legal liberar a música. Eu recebo muitas pessoas pedindo para... Outro dia uma menina me ligou, uma cantora, falou: Celso, olha, eu queria gravar sua música, eu queria que você liberasse os seus direitos autorais, né? Eu falei: mas por quê? Falou: não, é porque é o seguinte, eu já paguei estúdio, eu já paguei o fotógrafo, paguei os músicos, paguei o produtor, paguei não sei o que, então eu queria ver com você. Falou: olha, o inverso seria melhor. Você chegar para mim e falar: olha, eu só fiz o disco porque tenho amigos músicos, tenho um estúdio. Agora, o contrário, você pagou todo mundo, porque só o direito autoral você não quer pagar. Daí ela parou e falou assim: você sabe que eu não tinha pensado sobre isso? E não só ela pagou aquela coisa, porque é uma besteira, você vai gravar 1.000 cópias, 2.000 cópias, se você fizer como uma grande gravadora te paga, ela vai gastar R$200, R$300 por música. Aí não só ela me pagou, como ligou para todos os músicos e falou: eu acho que eu tenho que pagar vocês também. Porque é uma cultura, as pessoas nem sabem. Escuta, eu te mandei uma autorização para você liberar minha música, aí você já faz um mês, as pessoas invertem. Em vez de pedir favor, elas ficam bravas que você não autoriza. E eu ainda tenho um caso, que eu tenho um contrato com a EMI. Quando eu parei na Receita, fiquei 6 anos sem salário, né? Sem vencimento. Eu tinha começado a parceria com o Ivan Lins. E a Sony hoje me procurou e me contratou como compositor. Eu recebi um salário para compor, né? E aí isso vai colocando. Agora eu tô devendo alma, até que eu saia, sou obrigado a editar tudo lá. E eles não liberam mesmo. Música, a repartição, essas 6 canções aqui, outras que estão no seu balaio, nas suas gavetas, você tem algum projeto relacionado à música Sim, várias delas. Quando você vai fazer um disco, né? Você pega naquele balaio de canções que lhes são caras, assim, né? Que você gosta e tal. Você pega e escolhe 10 ou 11 ou 12 que compõem uma historinha, né? Então, claro, essas canções todas estão nesse balaio. Eu não sei exatamente o que eu vou querer falar no disco. Porque às vezes, e isso é muito cruel, aprender a produzir um disco é você aprender a deixar de fora aquela música que você mais gosta, aquela que você acha mais bonita. Mas que se entram naquele contexto de um disco, né? Elas derrubam tudo, o disco fica desamarrado, descosturado, né? Então eu procuro fazer isso. Embora, como digo, hoje, se você ouvir música por streaming, talvez eu estou fazendo aqui, criando uma historinha que ninguém vai ouvir nada, porque ela vai ouvir a música individualmente. Talvez eu tenha que mudar meu conceito. Mas enfim, em princípio, eu procuro fazer isso e essas canções estão nesse balaio. Pode ser que no próximo disco eu tenha algumas, sim, com certeza. Para aproveitar a tua visita aqui no nosso último estágio da nossa repartição aqui, da questão da linguagem da peça, eu comentava com você no caminho para entrar aqui dentro desse tipo de puxar a sardinha para o nosso peixe aqui, desse tipo de espaço para discutir cultura, música, literatura, política, sim, e questões do dia a dia, na cobertura institucional, num tipo de veículo integrado com internet, TV, que é o que a gente está fazendo nesse momento aqui, e rádio, mas poder discutir algo que, assim, sem nenhuma modéstia, lá fora o circuito comercial não consegue fazer. A gente tem uma coisa que a gente herdou do regime militar, né? Que é achar que as coisas públicas são chapa branca, né? Mas há muitos anos que por exemplo, a minha música depende das rádios públicas,
né, das TVs públicas, porque são as únicas que não têm compromisso, né? Hoje o que eu vejo é que as rádios comerciais, na sua imensa maioria, desde que foi dado como moeda de troca para os 5 anos do Sarney, a maioria das rádios são de políticos, né? E o pior dos políticos, aquele que vendeu o seu voto para ter uma concessão de rádio. Então, quer dizer, as instituições públicas, as rádios públicas, são hoje que sustentam a música diversificada, independente no sentido de ser diversificada, de não querer fazer sucesso. Assim como o país depende das outras coisas. O que a gente está vendo aí em relação aos políticos, né? É porque se tem um grupo de jovens na Receita que viu o erro e não quis e tocou para frente, viu a possibilidade de fraude, encaminhou para o Ministério Público. O Ministério Público, um grupo de jovens viu e encaminhou para a polícia, e na polícia um grupo de jovens e foi tocando para cima. Até porque a tecnologia da informação, hoje é muito fácil você, para você encontrar um laranja, né? Você não precisa ficar anos tentando. A Receita tem isso, você tem aplicativos em que você joga, eu quero encontrar empresas que tenham, sei lá, menos de 100 mil de capital social e que tenham movimentado mais de 10 milhões. E aí vem a relação. Ora, deve ter algum problema aí, né? Ou o cara não corrigiu o contrato social para botar numa coisa compatível com uma movimentação dessa, ou é laranja. E aí de laranja em laranja você chega nas pessoas. E aí você tem provas robustas de pessoas que você nem queria que tivesse, né? Esse choque, você fala, meu Deus, mas isso aqui não. Tem uma música da peça que fala isso, que chama, que era bem isso, você não, né? Podia ser a freira, podia ser o cara que compra pro tráfico de drogas, podia ser um artista da televisão, mas você não, cara. Infelizmente a gente encontrou, mas enfim, estamos botando o país a limpo e eu ainda espero eu esperava para os meus filhos, não vai dar tempo. Estou esperando, já cheguei a querer para os meus netos, mas acho que também não vai dar tempo, mas quem sabe para os meus bisnetos a gente tem um país decente. Mas já que você citou isso, tem uma leitura que eu costumo, enfim, colocar na mesa também dessa repartição de conteúdos. Eu honestamente achei que a nossa geração não ia encontrar o dono das grandes construtoras dentro do quadradinho. Eu também acho. Achei que não ia dar tempo. E também deu. Acho. E alguns políticos pontuais, né? Assim, sei lá. Eu me lembro que quando eu escrevi A Cara do Brasil, começava assim, eu estava esparramado num puff, não sei o que, o Brasil é o que vota no Maluf, e aí o Ney Mato Grosso falou, não quero falar desse cara, porque esse cara, eu não quero falar. Daí eu mudei, né? Eu coloquei, eu estava esparramado na rede e mudei. Porque acho que ele tinha completa razão, porque parecia pontual, né? Mas ver então, de repente, ainda que tardiamente, uma punição a essas pessoas, tal, eu acho fundamental, não só para o político, mas também para o empresário que paga, né? Que é um corrupto igual. Para homenagear Vicente Barreto, não sei se é o caso da parceria dessa, Celso Viafra e a turma toda, vou ajudar no coisa. A gente é tudo igual Garrincha, Aleijadinho e não precisa consertar. Se não der certo, a gente se virar sozinho, de certo, então nunca vai dar. Vamos se virar sozinho. Parceria com Vicente Barreto, sim. Celso, muito obrigado por você ter vindo aqui. E a outra informação para quem está em casa, eu falei do New York Times, não deu uma linha, é também uma parceria com o Vicente. Uma canção com o Vicente também de vocês. A notícia. Bom, e estamos aqui. Nelson, te agradeço. Você sempre nos recebe com esse carinho. Acho que Bauru é uma das cidades que eu tenho. Sempre que acontece alguma coisa aqui, quando eu sei, eu fico bastante feliz, assim, especialmente feliz voltar para cá. Isso não é mentira, não, isso não é puxação de saco, eu não tenho necessidade disso. Muito obrigado da visita para a rádio, TV e o YouTube, o nosso site. Eu vou deixar para quem está em casa para pesquisa, né? Entra no streaming e vê lá no teu nome do compositor, você vai achar todos os discos do Celso. Amores Absurdo é literatura, e a repartição que está percorrendo o interior através da companhia com o pessoal da Receita Federal. A entrada sempre é franca na repartição, então você que está aí, quando a gente está rodando o estádio de São Paulo, então vá assistir, que eu acho que vale a pena. É um grupo de pessoas bastante sérias. Vou deixar que nem a gente para eles verem no ar aí. Iba. Tá bom? Do disco Batuque de Tudo. Batuque de Tudo. Até o nosso próximo encontro no Espaço Aberto, você fica com Que Nem a Gente. Celso Viafra.
não é tudo traficante, milionário não é tudo prepotente, maltrapilho não é tudo meliante, elegante não é necessariamente tudo competente. Yankee não é tudo imperialista, paulista não nasceu tudo na Moca, sambista não é tudo carioca, artista não é tudo comunista, maconheiro indecente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente, tudo igual, mas muito diferente. Muçulmano não é tudo terrorista, imigrante não é tudo delinquente, deputado não é tudo oportunista, retirante não é necessariamente tudo indigente. Baiano não é tudo irreverente, mineiro não é tudo come quieto, batuque não é tudo som do gueto, barbudo não é tudo comunista, militante ou presidente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente, tudo igual, mas muito diferente. Oh, ai, 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 oh, ai, 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 ai. Ser um branco não é ser tudo racista, ser um índio não é ser tudo indolente, cearense não é ser tudo humorista, cientista não é necessariamente tudo inteligente. Gaúcho não é tudo sangue quente, parente não é tudo nepotista, compositor não é tudo ruim da ideia, a bomba da Coreia não é tudo mais que a bomba do Ocidente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente, tudo igual, mas muito diferente. Ai, ai,